Boa noite, gente. Quer dizer, boa tarde para vocês. Eu sempre erro na hora da entrada na live, porque para mim sempre é mais cedo, é mais tarde do que aí. Então, olá. Deixa eu anotar aqui o nome dela, a minha convidada. Oi, Maria. Oi, Nanda. Olha as minhas alunas todas entrando aqui. Oi, Bela. Oi, Patrícia. Hoje nós vamos conversar com uma nutricionista que é, assim, uma simpatia e é uma pessoa muito, muito agradável, muito inteligente, é uma profissional muito capaz e ela vai contar pra gente hoje a trajetória dela na low carb, porque além dela fazer low carb, viver a low carb, ela fez uma revolução na casa dela, na família dela e passou isso também para os seus pacientes. Eu vou chamar ela, que já chegou aqui. Oi, Dani. Vamos lá, Nara. Mandem, botem a mão aí nesse aviãozinho e mandem essa live para todo mundo, porque vai ser... Olha ela tão bonita. Tudo Olá! bom? Para você é boa noite, né? Boa noite, aqui já são 9 horas da noite. Apesar Então, de estar aqui um para mim ainda sol é boa danado tarde. ainda. Pois é, Pois é, aí 9 horas da noite ainda é claro, né? porque a gente está chegando no verão, né? Então, a gente, até às 11 da noite você ainda vê luz do dia, né? Mas, normalmente, aqui às 3, 4 horas da tarde já é noite. Então, a gente tem que aproveitar esse um mês de folga do ano, né? Só temos Aproveitar um mês de bastante, sol. né? Então, boa noite para os seus seguidores e boa Boa tarde para noite, os minha meus. querida. Pois é, eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz de ter você. Eu sempre olhei tudo que você faz Ai, e sempre obrigada. tive você assim na mira para lhe chamar para uma live, porque eu acho você assim uma fofa. E você é uma ótima nutricionista, a gente acompanha, eu acompanho as suas lives, eu vejo tudo que você faz receitas gostosas também, né? E eu quero que você se apresente aqui para os meus seguidores para a gente começar essa conversa. Eu não tinha feito, Maraline, nenhum, nenhum roteiro para a nossa conversa, porque eu queria que você falasse mais e contasse a sua história, e é isso que você vai fazer também. O que acontece é que quando eu avisei para as pessoas que eu ia fazer uma live com você, começaram a mandar perguntas para você, para mim. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei as 10 perguntas mais interessantes e vou te fazer lá para o final da live, tá certo? Se der Ótimo, tempo, combinado, então. a gente conversa sobre isso também. Então vamos lá, vamos fazer suas apresentações primeiro, depois a gente começa a nossa conversa. Então tá, Cássia. Ó, primeiro dizer que é um enorme prazer, tá? Tá aqui falando Obrigada. com você. Te acompanho também, adoro suas receitinhas também, adoro suas postagens. Obrigada. Então, eu sou nutricionista, esse ano eu tô fazendo 15 anos de formada. Olha. E como eu mandei um pouquinho da minha história para cá, eu vou contar breve para vocês. São 15 Uhum. anos de formação, que dentro desses 15 anos, óbvio, eu tive um grande período que eu trabalhei com a nutrição tradicional, que foi a que eu aprendi na Claro. faculdade, aquela em que a gente prioriza os carboidratos e que a gente abomina a gordura e que a gente pede para comer de 3 em 3 horas, né? E que a gente mantém o diabético comendo 60% de carboidrato na Meu dieta. Deus, é Era verdade. essa que eu Uhum. trabalhei por muito tempo. E aí, Cássia, além da mudança na minha vida, eu fiquei muitos anos frustrada, porque eu Uhum. tentava ajudar pessoas, eu não tinha sucesso em consultório, porque o paciente me Sei, procurava e eu não conseguia solucionar. claro. Sabe, eu passava dieta e aí o médico encaminhava, a pessoa queria emagrecer, tinha aquele Uhum. resultado ali dos primeiros meses, né, das primeiras semanas, e depois estava tudo estacionado, a doença Uhum. não estava resolvida, e aí vinha aquela frustração. E a frustração maior é porque eu não resolvia os meus próprios problemas. Então, Aham. assim, eu tinha muitos problemas de saúde e eles me acompanham desde a infância, sabe? Eu passei uma Pois é. infância de muito antibiótico, eu passei uma infância Olha.
de muito remédio, de muitas crises de garganta. É assim, eram muitos problemas. Problema de pele, muita espinha, todo um desequilíbrio hormonal me acompanhou, sabe? A Sei. vida inteira. E quando eu comecei a pensar, gente, eu preciso estudar. Porque se eu não soluciono o meu problema e não soluciono o problema dos meus pacientes, o erro tá no que eu estou conduzindo. Eu Tem preciso alguma coisa estudar, tem errada, alguma coisa exato. errada. E aí, quando eu comecei a estudar e pesquisar, o mundo foi se abrindo, né, para os meus Claro. olhos. Foi quando eu comecei. Eu comecei estudando, fazendo cursos, indo para fora. Eu moro numa cidade muito pequena. Você Então, mora no Espírito aqui, Santo, não é isso? eu moro no Espírito Santo, em Você São é José do daí? Calçado. Eu sou daqui. Ok. Eu moro aqui no interior. Então, assim, Uhum. sair daqui para ir para um curso na capital, em capitais, era uma coisa bem atípica, né? Porque as Uhum. pessoas de cidade pequena, não sei se você vem de cidade pequena ou sempre foi de cidade grande, mas as pessoas de cidade pequena, elas têm aquele pensamento assim, que você tem que trabalhar um emprego de prefeitura, um É. contrato, Uhum. algum emprego, né, num Público, restaurante aham. público, alguma Sim. coisa que você tenha um fixo ali por mês, que você seja, né, um empregado. Então, eu Uhum. tinha muitos na minha cabeça, que minha mãe falava comigo, você tem que passar no concurso, você tem que passar no concurso. Eu fiquei com anos isso fixado na minha cabeça, sabe? Nossa, eu tenho que passar no concurso, tenho que passar no concurso. E eu ficava estudando aquelas coisas todas ali, aquela regra toda, Uhum. aquela parte, né, teórica. Aham. E isso cada vez ia me frustrando mais, porque cada vez que eu lia Claro. aquilo e eu não concordava com aquilo, eu falava, gente, mas como assim? Não funciona, tem alguma coisa errada. E aí foi quando realmente eu comecei a sair da caixinha e ir Uhum. buscar cursos, aprender mais. E aí fui colocando tudo em prática em mim primeiro. E quando eu vi que eu consegui me libertar da compulsão que eu tinha, do vício por doce que eu tinha, do vício Uhum. do carboidrato que eu tinha, e com isso eu passei a ter disposição, porque eu não tinha. Eu era uma pessoa Claro. assim, dava um certo horário do dia, era como se a minha bateria tivesse arriado e eu não servisse para mais Uhum. nada. Sei. Então, quando eu resgatei a minha vida, porque eu falo que depois que eu mudei a minha alimentação, Cássia, é como se eu tivesse nascido de novo, Claro. É sabe? verdade. É verdade. Hoje, o meu maior intuito aqui na rede social é mostrar para as pessoas que tudo que elas sentem e a vida que elas levam, mais ou menos, não é normal. Exato. É porque a gente acaba acreditando que aquilo é o normal e que a gente tem que viver aquela vida mesmo e se encher de remédio e é isso, né? Isso é o que a gente Ah, aprende. É, e isso me deixa assim, Cássia, extremamente assim. O meu claro. maior objetivo hoje aqui é esse. É Aham, mostrar que não precisa ser assim, sabe? claro. Eu não foco em falar em emagrecimento. Porque eu acho que Uhum. você só emagrece se você estiver saudável. Um Sim, emagrecimento de fato eficaz, né? Que eu tô dizendo. Porque é, é o que eu falo. Emagrecer, emagrece com qualquer dieta. Da sopa, da lua, claro, qualquer uma. claro. Agora, eu tô dizendo assim. Você ter saúde, você ter qualidade de vida, você acordar Uhum. sem sentir dor, você acordar bem, você passar um Pois dia é, bem, dormir bem. O emagrecimento, ele é só o lucro dessa história, porque o exato. Ele é um bônus, benefício, né? né, é um É bônus. É um verdade. bônus. É verdade, Maralinha. Concorda? Concordo, concordo demais. Até porque a gente sabe que o normal, né, é a gente aprender e acreditar que quanto mais velho, mais limitado, mais remédios, mais doenças, né? E depois que a gente entende um pouco mais sobre as dietas de baixo carboidrato, a gente vê que não é bem assim, né, Maralinha? Hoje mesmo, você me lembrou, hoje mesmo, ela não é nem paciente no momento, ela está me pedindo uma Aham. ajuda. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela não consegue, mas assim, no final ela justificou para mim assim, ela mandou um áudio, ela, no final ela justificou assim, mas também, né, eu tô com 50 anos. Olha aí, tá E é vendo? engraçado que as pessoas, elas sempre estão colocando uma justificativa. Ah, eu Sim. não vou para academia porque eu tenho um problema na coluna. Ah, eu Uhum. não consigo comer ovo porque me dá enjoo. Ah, eu não consigo comer as mesmas coisas porque para mim tem que variar. As pessoas estão Aham. sempre colocando um peso de sofrimento na mudança. E é É. isso que eu tenho falado essa semana, sabe, Cássia? Porque eu Uhum. nunca ouvi falar que mudança não gera desconforto. Toda Claro, claro que mudança gera sim. desconforto. Claro. Sabe? Então,
quando você procura uma mudança de vida, quando você sabe que você precisa melhorar, você tem que saber antes de começar que esse processo vai ser um pouco dolorido. Sim, Mas não é um dolorido que tem que pensar em sofrimento. É um dolorido porque tem que haver adaptação, claro. sabe? Então, se a gente consegue pensar dessa maneira, isso eu tô falando em todos os aspectos da vida, tá, gente? Tô falando assim, você vai mudar Uhum, de cidade, você vai mudar de trabalho, qualquer mudança que você vai fazer, você tem que estar com o seu psicológico preparado, porque um período de adaptação vai acontecer, e nesse claro. período pode haver abstinência, e nesse período pode haver vontade. E aí a gente tem Uhum. que vencer o quê? Criando os novos hábitos, que é fortalecer aquilo que precisa ser feito. Vai ser fácil? Não, mas precisa ser feito. Como é que se cria um Concorda? novo hábito, Naraline? Conta pra Ah, gente. então, vou contar. Até porque, Cássia, eu vou te falar, os meus hábitos eram muito ruins. Tem Eram? gente aqui na live, tem gente aqui Hum, na live que me conhece e aham. sabe como que era a minha vida. Ô, Cássia, eu tenho um Me conta um metabolismo pouco de acelerado. como era a sua vida antes da Naraline Low Carb. Conta pra mim. Ai, deixa eu te contar, era uma vida. Olha, tem gente aqui que vai confirmar o que eu tô falando. Cássia, eu tenho um metabolismo acelerado, então eu sempre fui magra. Eu tive uma Uhum, fase da minha vida em que a resistência insulínica, porque eu estava comendo compulsivamente o carboidrato, que eu até ganhei um pouco mais de peso, mas eu sempre fui magra. uhum, Só, Cássia, que eu era aquela magra de comer 2 pães de manhã, 2 pratadas de arroz com feijão, com toda a carbolândia, comer mais aham. 2 pães à tarde, um pacote de biscoito recheado inteiro, uma porção de batata frita inteiro, lanche, tudo que você imaginar. Eu comia tudo e não engordava, Já tem sabe? gente aqui dizendo que você comia muito arroz. A Ó, Gisele. né, era assim, muita coisa, Sério? tá? Não era pouco, não, Hum, era muita coisa. Só que cada vez que eu comia, mais eu comia esses carboidratos, mais cansaço eu tinha, mais indisposição eu tinha e nossa, mais fome eu tinha. Então eu claro. acabava de almoçar, eu tinha um sono da morte, sabe? Aham. Um mal-estar, uma coisa horrível, uma sensação ruim. E aí dava 2 horas que eu tinha almoçado, casa, que era muita comida, eu tava com fome de novo. Nossa. Aí eu abria um pacote de biscoito, porque eu falo assim, né? Hoje a minha campanha maior é em alertar os pais da alimentação infantil. Meus pais eu não Aham. posso culpá-lo, é óbvio Claro. que não. Mas a minha mãe levava a gente para o supermercado e deixava eu e minha irmã escolher os biscoitos. E a gente podia Uhum. comprar um pacote de biscoito recheado para cada dia. Então a minha Certo. irmã comprava 30 e eu comprava 30. Não Uhum. eram os biscoitos mais caros, eram os mais baratinhos, aqueles que estavam custando Certo. 60 centavos o pacote, sabe? Uhum. Uhum. E aí a gente levava isso para casa. O que era o nosso? Um dos lanches da tarde, porque eu não conseguia ficar só com esse. Um dos Claro. lanches, o primeiro, aquele que dava 2 horas da tarde, eu já estava quase surtando, eu sentava na frente da televisão e comia um pacote de biscoito recheado. Só que Uhum. quando dava 4 horas da tarde, eu estava morrendo de fome de novo. Aí eu Uhum. comia um pão, 2 pães, ou bolo, e assim foram anos da minha vida. Fora doce, né? Fora Aham. as outras situações. E eu fui cada vez ficando mais compulsiva, cada vez ficando mais compulsiva, cada vez comendo mais carboidrato. Quando eu resolvi, Cássia, que eu ia mudar de vida. E aí você vai falar assim, ué, mas você já não era nutricionista? Então, mas quando eu me Hum. formei e passei a ser nutricionista, passei um bom período sendo a nutricionista bem fajuta, porque Uhum. eu comia isso tudo porque eu era magra. Uhum. Claro, eu sou magra, né? Eu Aquela sei. explicação que eu É. estou magra, posso comer tudo. É. E depois que eu decidi que eu queria mudar mais a minha alimentação, a minha tentativa era de melhorar tudo isso que eu sentia, eu passei a fazer comigo aquela regrinha que todo mundo tenta. Comer de 3 horas, o pão Aham. integral, o biscoito integral, várias porções de fruta, né? Comer a Uhum. carne de forma reduzida e o prato com, Oh, meu né, Deus, era. aquele pedacinho de carne da tamanho da Aquela palma da mão. tristeza. É. Aquela tristeza toda. Eu fiz isso tudo por um longo tempo e eu morria de fome, morria de fome. Aí eu tive um Uhum. período que o meu cabelo caiu bastante, que eu perdi qualidade de pele, de unha, porque eu estava comendo hipocalórica restritivamente. Uhum. Mas enfim, quando eu decidi, que quando começou tudo isso foi quando eu descobri o blog do Souto, né? Eu comecei a Aham. estudar incessantemente o blog, comecei a ler tudo. Eu falei, cara, existe uma Uma esperança, saída, é uma verdade. saída, e eu vou colocar isso em prática em mim. Eu não Uhum. vou falar para ninguém, porque eu tenho que Claro. testar em mim primeiro.
Quando eu decidi que eu ia mudar meus hábitos, eu conto essa história, várias pessoas aqui conhecem essa história minha. Eu era viciada no bolo, portanto, até hoje, o meu ponto fraco é o bolo. Uhum. A minha mãe, por saber que eu era apaixonada em bolo, ela sempre colocou meu consultório aqui na minha cidade, embaixo da casa da minha mãe. Então, o que era o lanche da tarde? Bolo, porque ela sabia que eu Claro. gostava de bolo. E aí, no dia que eu decidi, na semana que eu decidi, eu falei, basta, eu vou tirar o trigo, eu vou tirar o açúcar, eu vou fazer essa mudança e ponto. Eu Uhum. sabia que ia ser sofrido, eu sabia que eu ia passar por um momento mais Claro. complicado, mas eu falei, cara, eu tenho que anular, para me criar um novo hábito, eu tenho que anular esse, eu tenho que neutralizar os pensamentos que me levam a querer Sim. isso. Aí eu cheguei, nesse primeiro dia na cozinha da minha mãe, e o bolo tava lá. Ô, Cássia, assim, eu entendo perfeitamente o que os meus pacientes passam, porque foi muito sofrido aquele dia. Aquele dia É. eu olhei pro bolo e parece que meu corpo falava assim, come, É come, horrível, come, é amanhã você horrível. É. começa, amanhã você recomeça, come só hoje, come, porque eu sentia o cheiro do bolo, eu olhava pro bolo, Claro. era difícil, sabe? E aí Uhum. eu fiquei super irritada, sabe, aquele dia, eu voltei pro consultório super chateada e eu falei, cara, eu tenho que encontrar uma maneira de neutralizar isso. Aham. E aí eu conversei com minha mãe e falei, mãe, a partir de amanhã eu queria te fazer um pedido. Oi, Thalita. Nossa, mas a nossa live tá cheia dos povo legal Ah, aqui, hein, só tem Cássia? gente top aqui hoje. Oi, É. Aí eu vi. Thalitita. É, a Thalitita tá aí. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, por favor, vou te fazer um pedido. Eu vou subir pra tomar o café e você tampa o bolo com pano de prato. Só tô te pedindo Me isso. Eu não esconde, é, posso. Esconde, eu não posso exigir que vocês tirem o bolo da mesa. Mas pelo menos claro. esconde. Eu não quero ter contato visual nem olfato com o bolo. Uhum. E assim ela fez, Cássia. No outro dia, quando eu cheguei lá, o bolo estava tampado. E eu não sofri, Olha sabe? Eu aí. não sofri. Uhum. Aí o que ela fez, me esperando? Eu falei, ela falou, e você vai comer o quê? Eu falei, mãe, eu quero comer um omelete. Eu Hum. cheguei lá, o omelete estava quentinho, sabe? Em cima da mesa, com queijo Olha em aí. cima, sabe? Uhum. Para poder, assim, trocar Para aquela você sentir sensação. prazer também, né? Com a comida Exatamente. saudável, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar tudo isso. Eu falei, gente, para me ajudar o meu paciente, eu sei que ele vai vir de uma compulsão e de uma Claro. necessidade assim desse carboidrato, como eu também tinha. Então eu Uhum. comecei a estudar essa parte comportamental, de mudança de hábito. Então, para mudar hábitos, Cássia, primeiro você tem que ter consciência dos hábitos ruins, porque muita gente Uhum. não aceita. Sim, é. Porque uma coisa é você ter hábito ruim e você não reconhecer. Que é um monte Uhum. de gente, né? Tem Porque eu falo que bastante. tem paciente. O paciente chega na minha frente e fala assim: não, mas eu como muito bem. Eu falo, mas o que é comer bem? Uhum. Não, eu como muito bem. Eu, assim, eu tomo, assim, uma coisinha aqui, um refrigerante de vez em quando, sabe? Industrializada, assim, uma vez por dia. Quando você vai ficar escafunchar, a pessoa come Tudo errado. mal, tudo É, errado, sabe? claro. Então, primeiro, a pessoa tem que ter consciência do hábito ruim, daquilo que não está Isso é um ponto, favorecendo o isso é o objetivo. primeiro passo e o mais importante, né, Primeiro Maraline? passo. É você ter Eu acho consciência que está que, errada. Cássia, e eu vou te falar, pra mim, tá? E eu vejo que pra Uhum. grande maioria das pessoas que eu acompanho, pega papel, escreve. O que está me impedindo de alcançar o meu objetivo? Uhum. E é claro, você tem que ter um objetivo. E aí, quando a Sim. gente fala em objetivo, não é um objetivo, gente, na minha opinião, tá? Como profissional. Uhum. O objetivo não é assim, quero emagrecer 10 quilos em um mês. Não, coloque metas pequenas, metas alcançáveis. Eu Exatamente. quero, durante 30 dias, melhorar a minha qualidade de vida. Eu quero dormir melhor. Ou eu Uhum. quero que o meu intestino funcione. Eu quero bater a minha meta de água. Coloque coisas Isso, pequenas num é primeiro verdade. momento, sabe? Coisas Ou possíveis, até, né? ou Uhum. até pensar assim, eu quero entrar naquele vestido que eu já entrei, mas sem Uhum. colocar um prazo para isso. Escreve e Uhum. aí você vai começar a pensar o que está me impedindo de alcançar isso. Isso. Uhum. E aí são esses hábitos ruins que têm que ser neutralizados. E como que a gente Exato. neutraliza isso? Você tem momentos do dia que você pensa naquilo. Então você pode ver que quando a É gente tem um hábito verdade. de comer bolachinha com café 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, É a tua começa o hora, é a desespero. tua hora crítica.
Não, você pode estar em qualquer lugar. Se você tiver esse hábito, você pode estar É. dentro do No supermercado. inferno. Onde você estiver, Vem. você... Exatamente. É um negócio louco, né? É. Então, assim, naquele momento que você sabe que tem essa sinalização, você tem que neutralizar esse pensamento. Uhum. E aí, como que a gente neutraliza isso? Aí tem várias maneiras de neutralizar. Você pode ler um livro, você pode escutar uma música, você pode cantar, você pode ligar para alguém, você pode dançar, você pode assistir uma Uhum. série, você É. pode ir para a cozinha e preparar algo que Saudável, seja gostoso. saudável. É. Então a Uhum. gente tem que neutralizar. Sim. O fato, Cássia, é que as pessoas pegam esse momento que está ali sinalizando para você e bota nos ombros como se fosse um peso de 100 quilos. Nossa, como eu tô sofrendo. É. Ai, É. como é difícil. E aí vai se tornar Eu difícil. acho que um dos motivos também é porque o ser humano ele se vitimiza demais, né? Então, eu sou uma vítima, coitado de mim, eu vou ter que não comer aquele bolo, eu vou ter que não, sabe? Isso vai ser um sofrimento. Então, isso também, se você sair do papel de vítima e assumir o controle da sua vida, nesse caso, você vai ter mais sucesso, né? Concordo. Mas você sabe, Cássia, que eu vejo que muitas pessoas tentam até fazer isso, mas elas se pegam também pressionadas pelo ambiente, pelas Sim, pessoas que estão no ambiente. Então, às vezes claro. a pessoa está decidida, ela sai do consultório decidida, não, eu vou mudar meu estilo de vida. Uhum, Eu vou tirar aquilo que está me fazendo mal. Eu vou tirar o excesso de industrializado. Eu vou comer comida de verdade. Mas aí quando a pessoa chega em casa, na primeira oportunidade, aqueles que estão ali próximos dela falam assim: ah, que besteira. é É só engraçado, né? hoje. Ah, que É. besteira, é só hoje. Que bobeira. Esse negócio de fazer jejum de 12 horas, Uma vez na isso não vida, existe. coma, é verdade, é verdade. E aí as pessoas, eu recebi 2 mensagens essa semana, assim, que eu fico triste, sabe? Uhum, Porque eu vejo quanto que o ambiente atrapalha, sabe? Eu recebi 2 mensagens essa semana de pacientes falando assim, a paciente me mandou: Nutri, eu queria te pedir desculpa que eu estou desistindo de mudar meu estilo de vida por agora, porque eu uhum, estou passando por um momento muito difícil, eu estou com uma carga de trabalho e de estudo muito grande e a minha uhum. família não aceita a dieta que eu estou fazendo. Olha que E isso triste. está me estressando. Então, assim, Uhum, quando você depende de outras pessoas da casa, não é você que cozinha, você depende de é, alguém que faz. E as pessoas estão ali uhum, te pressionando, elas fazem tudo aquilo que você não pode, te pressionam que você tem que comer. Olha uhum, quanto isso é difícil. Isso é é muito verdade. difícil. É muito É, difícil, é e verdade. assim, mas é o que a gente está falando. Não é Uhum, pegar esse difícil e se fazer de vítima. Ai, mas é porque a minha família. Ai, mas é tão difícil. O que acontece, Cássia, na maioria das vezes, é porque a palavra dieta, ela remete sofrimento. sim, ela remete restrição, ela remete coisa ruim, é verdade. Coisa ruim. É. Que não era para ser, porque dieta é Uhum. mudança de estilo mesmo, de Exato. alimentação, E se né? você for pegar o nome, a origem da palavra dieta, né, ela quer dizer alimentação. A dieta não significa restrição, significa o que você come. Então, Exatamente. por exemplo, em inglês aqui, quando as pessoas falam qual é a tua dieta, elas estão perguntando qual é a tua forma de se alimentar, mas não é que você pode se alimentar de biscoito 24 horas por dia, mas essa é a sua dieta, é a forma de você se alimentar, né? E a gente Perfeito. conseguiu distorcer o sentido da palavra dieta. Ela é Então, é totalmente complicado. distorcida, Cássia, totalmente É. distorcida. E aí, como isso está no subconsciente das pessoas, né? Dieta Uhum. remete a isso, principalmente quem é gordinho desde a infância e que já Sim. tentou muitas vezes e que muitas vezes, Cássia, sofre pressão dentro de casa. Porque Ah, tem muitos sim. pais que pensam que estão ajudando e ficam assim: você não pode comer tanto, nossa, esse prato de comida está muito cheio, você vai ficar gorda, ou É, você está é. gorda. Tem pais que fazem isso achando que estão ajudando e Pois muito é. pelo contrário, estão cada vez reforçando na cabeça daquela criança que ela tem que comer pouco, que ela tem que comer pouco, que ela tem que Uhum. fazer restrição. E isso É. fica tão fixado que na hora que você fala assim, não, mas a dieta não é comer pouco, é qualidade. A pessoa não aceita. Ela fala, não, Uhum. mas eu É. tenho que comer pouco, porque é comer pouco que emagrece.
Não é assim que funciona, É sabe? verdade. O sistema metabólico, o metabolismo, a nossa fisiologia, Uhum. ela é muito perfeita. Ela é muito Sim. perfeita. Se você comer pouco, mas comer pouco biscoito, para uma pessoa que já está resistente à insulina e inflamada, não vai Uhum. adiantar nada, ela não vai Exato. emagrecer. É Ela pode verdade. comer 3 biscoitos de manhã, 3 biscoitos à tarde, 3 biscoitos à noite. E Ela ela vai vai ficar continuar gorda. engordando. É verdade. E aí você vai falar assim, ué, mas não é comer pouco que funciona? Não, não é comer pouco que Hum. funciona. É se É nutrir a que qualidade, é funciona. se Exato. nutrir que funciona. Exatamente, é Uhum. se É nutrir. verdade. E é isso que as pessoas estão pobres, é de nutriente. E às vezes eu Uhum. escuto, sabe o que, Cássia? Ah, mas você faz low carb e você já é magra. Pra que tanta restrição? Eu falo, mas eu não tenho restrição. Eu só Exato. As não pessoas não como entendem isso. industrializados. É, A é. base da minha alimentação é comida de verdade. Então, eu não, low carb não é restrição. Mas Uhum. entendam, a base da alimentação, da minha alimentação e da minha família, da minha casa, é comida de verdade. Então, Uhum. ninguém evoluiu comendo biscoito. A nossa espécie não evoluiu comendo. Não, não era para ter evoluído comendo biscoito. Isso não faz parte da Exato. evolução. A nossa espécie não era para ter evoluído indo à padaria, ao supermercado. Não é. A nossa espécie evoluiu comendo o quê? Carne. Uhum. É. Nossa espécie evoluiu caçando, né? Caçando. Então, assim, vai falar para mim que a minha dieta é restritiva? Não. É só que eu priorizo aquilo que faz parte da minha evolução, que eu priorizo Exatamente. proteína, eu priorizo aquilo que me nutre, que eu não. Hoje, Cássia, eu domino a comida, não é a comida que me domina mais. Exatamente. Isso aqui é a diferença que as pessoas, acho que ainda não chegaram lá, não conseguiram entender, né? E que é preciso que se explique incansavelmente para que as pessoas possam conseguir um dia captar isso, né? O que é que você acha, Naraline? Você acha que as pessoas já estão mudando a mentalidade? Ah, eu acho, Cássia. Acho. Tem muita dúvida ainda, sabe? Eu vejo Uhum, que, por mais que a gente esteja o tempo todo aqui colocando informação, que a gente uhum, esteja o tempo todo compartilhando, aí existe muito aquela dúvida assim: nossa, mas comer carne assim não causa câncer? é, Nossa, mas comer tanta carne e ovo não vai aumentar meu colesterol? Mas o carboidrato, ele não é importante para eu ir treinar? Mas o carboidrato não é o que dá energia? Então a gente vê que as uhum, pessoas, apesar delas estarem buscando estar mais saudáveis, elas estão meio perdidas. Elas claro. não estão entendendo ainda. É aceitável, porque nós temos o lado, né, no nosso caso, que defende comida de verdade, que está falando de comida Uhum, nutritiva, e a gente tem uma grande parte também que defende a dieta flexível, que você pode comer de tudo, pois é. com moderação. Então, Comer de assim, as tudo com pessoas se moderação. sentem. Não existe, né, Naraline? Comer de tudo Não, com não existe. moderação. Principalmente para quem Não gosta de existe. comer, né? Quem gosta de comer não Ó, sabe o que é moderação. Ô, Cássia, quem tá com uma insulina elevada não tem esse negócio de falar comer Não com tem. moderação. Então, É verdade. isso não existe, sabe? Esses dias mesmo eu vi um Uhum. vídeo de uma nutricionista, ela tava comendo doce de leite com uma bisnaga lá e logo em seguida ela comeu um outro negócio e aí ela fala no vídeo assim, você pode comer tudo o que você quiser. Você só tem que, ela falou, periodizar, você tem que ter Uhum. controle e comer com moderação. Para uma pessoa que está saudável, por enquanto, de repente ela vai até ter esse controle. Exato. Por Agora, para uma enquanto. pessoa que está com a insulina alta, que a base da alimentação dela é toda carboidrato, ela não vai ter controle. Você vai me Não. falar que você vai pegar uma lata de doce de leite, vai abrir e vai comer uma colher? Me, É. me fala. Me poupe, né, Naraline? Não Ah, existe. não É, tem, não não existe. existe isso, gente. Não existe isso. É verdade. E eu penso o seguinte, na minha opinião, tá? Ah, mas o refrigerante não pode tomar só um copinho no final de semana? Poxa, eu penso assim, exceção todo mundo faz. Eu acho que exceções acontecem, né? Você às vezes quer sair com a família. Só que Naraline, se eu for fazer uma exceção, Uhum. no mínimo, eu tento fazer dentro do o que pelo menos tenha uma proteína junto, que pelo menos tenha alguma coisa que possa. Agora, por exemplo, refrigerante, eu não vou fazer uma exceção no refrigerante. Porque é um negócio Claro. vazio, não tem um nutriente, faz extremamente mal, é um dos produtos Uhum. mais cancerígenos do mundo, então automaticamente meu cérebro bloqueia aquilo. Fala, não, Claro. vale a Uhum. pena não. Então, assim,
É um negócio que a gente, né, a gente vai trabalhando isso com o tempo. É o que eu tô falando, foi fácil? Não, gente, a minha casa, meu pai, Cássia, comprava fardos de refrigerante. Não era Eu uma garrafa, imagino. Você, era você, fardo. você conseguiu mudar a alimentação da sua família, né, Naraline? Consegui. Eu vou falar que o mais feliz para mim não é ter mudado a alimentação da minha família, tá? Porque, na verdade, não foi tão fácil assim. A minha mãe, ela se Uhum, tornou low carbiana depois de um câncer, tá? uhum. Então, antes desse câncer, que já vai fazer, acho que se eu não estou enganada, são 4 anos, ela comia. Minha mãe, ela tem a síndrome dos ovários policísticos também, que sempre foi compulsiva no doce. Daquela de acabar de almoçar, se não tivesse um doce, ela ia no pote de açúcar, para botar um pouquinho na Nossa, boca. Olha, pra você sei. ver a noção. Aí é mesmo um vício, né? E depois do câncer, que na verdade a gente descobriu depois que o câncer evoluiu por conta da síndrome dos ovários policísticos, sabe? Uhum, Foi toda uma questão hormonal que aconteceu. Enfim, graças a Deus descobriu no início, fez cirurgia, faz o uhum. tratamento, faz o acompanhamento hoje, ela se tornou low carbiana. Graças a Então, assim, Deus. isso foi uma bênção. Uhum. O meu pai, ele é diabético, tá? Tem uma genética extremamente espetacular, ele tem músculo sem ir à academia, então ele tem uma Que genética bom. muito boa. Só que o meu pai é o único que eu não consegui mudar 100%, tá, Cássia? Ele acompanha aquilo que a minha mãe faz pro almoço, mas ele Uhum. não abandona o açúcar, mesmo sendo diabético. Então, meu pai, eu falo que é a minha maior Olha. frustração Uhum. é não ter conseguido É. mudar o meu pai. Agora ele tá com Covid, eu tô com meu pai, minha mãe e minha irmã com Sério? Covid, então os Olha. três. E desde quando ele descobriu que ele estava infectado, eu tirei o açúcar dele. Eu falei, você não vai Uhum. consumir açúcar. Ele não está. Ele passou pela abstinência, os 3 primeiros dias ele não queria comer nada, ele não aceitava nada, Olha, porque ele queria o leite com açúcar e o café com açúcar. é fogo, né? E eu pretendo, Cássia, em nome de Jesus, eu estou orando desde o dia que meu pai pegou esse negócio, que ele não vai voltar com açúcar. Em nome de Jesus, eu vou Se fazer o Deus possível quiser. É. para ele não voltar, sabe? Agora o resto, aí eu fui contaminando, entendeu? O resto da família. Porque aí você começa a falar, as pessoas começam a ver também a mudança, porque eu mudei Claro. completamente. Eu era uma Uhum. pessoa com uma mudança muito brusca de humor. Eu tinha dias que estava bem, tinha dias que eu não queria conversar com ninguém. Tinha dias, sabe? Eu era uma pessoa Sei. difícil de lidar. A minha irmã fala: Nossa, Araline, você era insuportável. Tinha dia que nem eu me Olha. suportava. Finalmente eu É encontrei uma impressionante, pessoa tá, como eu, Cássia? porque eu era assim também, Nara. Eu era assim. Eu era assim. Você também era assim? Era assim, não sabia te explicar, eu não sabia por que tinha. Eu saía do amor para o ódio assim, em 5 segundos. Então você pode saber, meu amor, era a sua Uhum. alimentação. É Então, claro. assim, esses picos de insulina e de glicose, eles também mexem na nossa parte de hormônios femininos. É um Uhum. descontrole. E para nós mulheres que temos toda essa questão do ciclo menstrual, que os hormônios já se Uhum. alteram, quando a gente tem esse consumo excessivo de carboidrato, eu ensino para isso para as minhas pacientes. É sempre bom fazer o acompanhamento do aplicativo do ciclo menstrual. Por quê? Depois Uhum. que você ovula, os próximos 15 dias, os hormônios ficam oscilando, né? Oscilando. Eles têm um aumento, uma queda brusca. Nesse período, se a mulher é uma pessoa que come, uma mulher que come muito carboidrato, ela passa por períodos assim muito críticos. Uhum. Sabe? Tem dias que ela não quer falar com ninguém, tem dia que ela quer chorar, tem dia que ela quer sumir, tem dia que ela quer discutir, tem dia. Eu Isso. passava por isso, assim, eu passava 15 dias bem e 15 dias ninguém me suportava. O diabo da Tasmânia. Não, exatamente. E aí, cara, quando eu comecei a mudança, eu vou te falar que esse é um dos maiores benefícios que eu vi na minha vida, tá? Porque eu era uma É, pessoa difícil de relacionar, eu principalmente com as imagino. pessoas da minha família. Porque quem que acaba Uhum. levando? Quem tá mais próximo de você. Claro. Então, se eu tinha que dar uma patada, era no pai, era na mãe, era na É, irmã. Então, eu tava exatamente. sempre ali sempre sabe? É, eu Quando sei. eu mudei Sei a minha demais. alimentação, eu não tenho isso mais. Ó, eu choro. Eu fui uma pessoa. Meu pai, minha vida toda, me chamou de chorona. Porque sabe aquela pessoa que qualquer troço que caísse no pé pra mim era morte? Eu já tava chorando, qualquer coisa. Aham. Hoje, minha filha, eu não sei te falar qual foi a última vez que eu chorei. Sabe? Hoje Pois é. eu não pego dificuldade nenhuma e torno em sofrimento, não. Eu sou uma pessoa. Eu falo para as pessoas, eu sou plena. Sou uma pessoa completamente plena. Oi, Henrique. Henrique acabou de entrar. Amanhã eu tenho uma live com o Henrique e Oi, com Henrique! a Fê do Cetogênica Portugal.
Ai, aqui, as suas lives para falar da rebelião. Ai, aqui, olha. O povo tem que Olha, acompanhar que vai ser sucesso, sucesso, vai. sucesso. A partir de amanhã começa uma maratona de lives aqui com todos os palestrantes do evento e vai ser muito legal. Mas vamos voltar para a Olha, sua live, que você é muito bora lá. importante aqui. Eu tenho aqui umas perguntinhas que mandaram para mim, como eu te disse, né? Então eu separei 10 perguntas apenas. Olha, muito chorona que você era, a Catiusca. Tô falando para você que o povo me conhece? Eu também era chorona, vai ver que era por isso. É, eu separei essas 10 perguntinhas, porque para a gente não passar a uma hora só respondendo pergunta, tá? Então, uma primeira pergunta é: como faço para abandonar o desejo por doces? E eu vi que alguém aqui na live fez essa mesma pergunta. Então, a gente vai responder Ótimo. para as duas. Vamos lá? Ótimo. Primeiro, ô Cássia, geralmente quem tem desejo por doce já possivelmente pode estar com uma resistência insulínica ou com uma insulina já bem alterada. Então, o que é uma insulina Uhum, normal? Abaixo de 10. Se você tem uma sim. insulina acima de 10, possivelmente você já tem um desejo mais aumentado por doce. Quando é mulher, a gente tem essa questão do período também Sim. pré-menstrual, que a gente tem uma alteração hormonal nesse período, inclusive da insulina, que aumentam a vontade de doce. Mas essa Sim. vontade de doce constante, que a gente chama de vício e que a gente Uhum, chama, às vezes, até compulsivo, tem muito mais a ver com a insulina. É claro que, estava falando isso com um paciente ontem, até o leite materno, ele tem um paladar adocicado. uhum, Então, assim, as nossas papilas gustativas, elas muito facilmente ficam mais aguçadas ao doce. E se você, desde a infância, foi habituada a esse paladar doce, esse uhum. vício, ele vai te acompanhando ao Vai longo da perdurar, vida. Vai claro. perdurando. Só que quando chega numa fase adulta, a tendência é a insulina ficar cada vez mais alta com esse consumo, porque aí já não é só o doce. É o pão, é o Uhum. macarrão, né, Sim. são os outros carboidratos. A partir do momento que essa insulina altera, ela estando alta e presente na sua corrente sanguínea, porque ela não está dando conta mais, ela não consegue mais fazer o papel dela, o Uhum. efeito dela, você começa a ter uma vontade de doce mais excessiva, porque a insulina solta no sangue sinaliza o quê? Come mais carboidrato, porque eu tô solta aqui sem fazer É, nada. Só exato. que a cada vez que você come novamente, um novo pico de insulina acontece e você tem essa vontade. Agora, muitas das vezes é hábito mesmo. Se você Uhum. habituar, Cássia, a todo dia acabar de almoçar e comer um pedacinho de chocolate, se você fizer isso 3 dias, no quarto Claro. dia seu corpo pede de novo. No quarto dia vem Sim. aquela sensação assim, e aquele Tá chocolate? faltando alguma Então, coisa. É. na maioria das vezes, é o que a gente está falando de hábitos. São hábitos que se criam. Ah, mas eu não consigo ficar o pão. Poxa, você come o pão 20 anos da sua vida na parte da manhã. É. Então, não vai ser no primeiro dia que você vai tirar o pão e comer ovo e vai ser feliz. Não vai ser. Claro. Mas você vai fazer Uhum. 1, você vai fazer 2, 3, 7, 10, 15. Quando você pensar que não, aquilo ali virou hábito. Então é preciso Uhum. persistir. Esse horário que você tem vontade de doce, que é o pico da sua vontade, vamos neutralizar e vamos trocar por outra coisa. De Uhum. preferência, que seja um azedo, que seja um amargo, para Amargo, né? quebrar esse vínculo do doce aí nesse horário. Você vai ficar sem doce pro resto da vida? Não. Mas a gente tem que criar o vício. É por isso que não existe, Cássia, trocar o doce por algo com adoçante. Não rola Uhum. isso, É, porque o senão, paladar doce está ali. exato, não adiantou nada, Ah, né? Nutri, eu não posso comer uma mariola zero, eu não posso comer. Não, que você Existe está. Mariola Zero? Nunca ouvi Tem, minha falar. filha. Aqui, Ah, Jesus! aqui tem uma fábrica que produz aqui na minha cidade, pra Meu você ter ideia. Deus! Olha. E aí, o que acontece? O paladar doce está ali. Ah, mas eu não posso Uhum. comer umas uvas passas? Eu não Nossa. posso. O paladar doce está ali, você está consumindo o açúcar, o paladar doce. E principalmente esses produtos diet zero, na verdade eles têm um monte de açúcar escondido ali, Sim. né? E Uhum. uma coisa que as pessoas não sabem, Cássia, que Conta. adoçante ativa insulina. Pois é. Então, para uma pessoa que está com a insulina já muito descontrolada, ela vai lá e come um negócio zero, ou mastiga o Trident, Trident é muito importante falar, e pensa assim, não, Exato, mas é. eu tô chupando negócio. Você está ativando a sua insulina. Cada vez Uhum. você tende a querer mais esse paladar.
Para você ver, então, para o diabético devia correr de adoçantes, então, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Esse negócio, o diabético, eu vejo que o diabético faz assim, né? O café, né? Com É, adoçante. É exato. quase Esguincha. meio que adoçante. É, é. E você pode ver, o diabético que usa adoçante, geralmente ele é o diabético do biscoitinho, de várias frutinhas, porque a pessoa não Uhum. consegue ficar sem o paladar doce. Então, assim, não rola, não rola. Tem que mudar o hábito mesmo. Tem que mudar o Uma hábito. segunda pergunta. Comecei a fazer low carb, perdi 15 quilos e agora não consigo mais continuar emagrecendo. O que pode ser? Nossa, pode ser tanta coisa. Pode. Primeiro que assim, toda dieta entra num platô. Todas. Uhum. Low carb, cetogênica, dieta Sim. tradicional, todas você vai entrar num platô. Que é como se fosse o limite do seu corpo para aquilo que você está fazendo. Agora, tem alguns outros detalhes que a gente tem que pensar. Qual é a low carb que você está fazendo? É a low carb que você está usando todos os dias? Bacon, muito queijo, creme de leite. Qual é a low carb que você está fazendo? Porque eu percebo, o Cássia, que quando a pessoa não está orientada, né? Ela não tem um Uhum. profissional orientando, ela vem aqui na internet, que eu acho sensacional, consegue um monte de informação para Uhum. começar essa mudança, É. que de fato é extraordinário. Só que o que a gente vê as pessoas mostrando aqui é muito essa utilização. Ah, eu como queijo de manhã, eu como queijo à tarde, porque queijo pode. Eu como castanhas, eu Sim. tomo, né? É. Eu É. uso E creme de também a leite no gente café. é preciso também alertar as pessoas que, do mesmo jeito que tem muita informação correta e boa, tem muita informação errada, né? E a gente tem Perfeito, que ter muita verdade. atenção a isso, porque eu canso de ver gente falando de low carb, fazendo receitas com farinha de tapioca, com Com aveia, aveia, entende? né? E isso é Verdade, verdade. preocupante, principalmente para quem é diabético, né? Quem tem alguma Com farinha condição de de saúde. arroz. Perfeito, Exatamente, Cássio. Eu vejo muita gente exatamente. fazendo isso aqui, tá? Não é pouco, não. Tem Não é muita pouco, gente. não. É. Mas eu vejo que o maior erro é as pessoas misturarem isso tudo. Elas começam a comer muita gordura e fazer um monte de Uhum, receita dessas daí que não estão certas e começam a sim. complicar tudo. E aí eu sempre explico o seguinte: cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, Aham. assim, é um produto calórico, é um alimento calórico. Não é que na low carb é liberado, mas a gente tem que perder esse medo de gordura, porque gordura não mata igual as pessoas pensam. Uhum. Agora, se você basear toda a refeição sua em gordura, óbvio que você não vai emagrecer mais e pode Claro. até passar a engordar, Pode sabe? engordar, Então, exatamente. esse lance de falar assim, mas então a gente tem que preocupar com caloria, porque a gente escuta falar que na low carb não se preocupa com É. caloria. Depende. Você tem que quando você chega num platô e você não está emagrecendo mais, é sinal de que precisa mudar o estímulo. Só Uhum. que a gente vai ter que analisar quantas calorias você está Claro. comendo, quais as refeições você está fazendo, qual a quantidade de gordura. Então chega um momento que realmente precisa de mudança. E aí tem que saber também, tá fazendo atividade física? É uma atividade física de Exato. força? Então tudo isso E tem a ver. tem também que, porque chega uma hora, né, Naraline, que a gente tem que procurar um profissional. Você não pode fazer tudo sozinho, não, não consegue, simplesmente. Chega uma hora que você vai entrar no platô, você precisa de alguém para fazer o ajuste fino na sua dieta, e quem vai fazer esse ajuste é o nutricionista, é o endocrinologista, é alguém ligado à área de saúde, né? Não é Exatamente. qualquer pessoa, né, que vai lhe dar essa orientação. Perfeito. Pergunta 3. Tenho hipotireoidismo e sempre ouvi dizer que é muito difícil emagrecer para quem tem hipotireoidismo. Será que a low carb é para mim? Olha, low carb é para todo mundo, mas pro Uhum. hipotiroidismo, então, nem se fala. Pois E é. aí foi até bom falar nisso, sabe por quê, Cássia? Eu vejo que as pessoas fazem o hipotiroidismo de bengala, Sim, eu sabe? sei. Uhum. Mas eu não culpo as pessoas, porque até profissionais médicos falam isso para a pessoa. A pessoa chega no consultório e o Sim. médico fala assim: ah, com hipotiroidismo você não emagrece fácil mesmo, não. E É, não é bem assim que funciona. Primeiro que você pode estar com hipotiroidismo que você adquiriu comendo errado. Porque olha sim. só, gente, quando você vive em restrição calórica, quando você vive comendo menos do que você gasta, primeira coisa que vai alterar é a sua tireoide. Primeira coisa. Uhum. Ah, mas como assim? Eu não estou entendendo. Gente, presta atenção.
a gente tem um gasto calórico. Então, eu vou colocar o meu, tá? O meu gasto calórico é 1.300 calorias, sem atividade física. Uhum. E aí, o que que aconteceu no início da pandemia, Cássia? Pirei a cabeça, porque eu tinha que dar conta de casa, tinha que dar conta de filho, Claro. tinha que dar conta de entrar no online, que eu não sabia como é que eu ia atender nesse negócio, e live, Uhum. cria conteúdo. Eu passei 2 meses no automático fazendo 2 refeições. Eu não tinha fome de manhã, eu tocava o barco Uhum. trabalhando, aí eu almoçava. Na parte da tarde não dava tempo de comer, eu jantava. Eu fiquei assim. Uhum. Simplesmente comecei a ter pesadelo, acordar de Olha. madrugada. Uhum. Aí eu travou meu intestino, o cabelo começou a cair. E aí, assim, o checkmate do negócio foi as extremidades frias. Eu comecei a ficar com mãos e pés muito frios. Uhum. Falei, gente, lasquei com a minha tireoide. Quando eu fui fazer o exame, Cássia, eu tava com T3 livre, T3 total e T4 todos alterados. Olha. Aí eu falei, cara, agora eu vou precisar de ajuda. Olha que loucura. Procurei a Uhum. minha endocrinologista, a doutora Jordana, e a doutora Jordana falou, Aline, você já sabe, né? Tá fazendo jejum e tá comendo menos que devia. Bora voltar a botar a vida no eixo. Porque aí eu pedi para ela analisar todos os meus exames Aham. hormonais. O caso é impressionante. Foi só voltar a comer, estabelecer a alimentação Exato. certinha, que pronto, normalizou tudo. Normalizou Olha tudo. Eu aí. refiz o exame depois de um tempo, estava tudo ok. Então, essa questão do hipotiroidismo, gente, eu não emagreço. Na verdade, o que acontece é que quando você está com hipotiroidismo, o seu metabolismo está reduzido. A sua tireoide está fazendo você sobreviver com pouco. Então, Uhum. o pouquinho a mais que você come, você engorda. Uhum. Então, eu vou fazer uma Perfeito. analogia para o povo entender. Eu Uhum. faço essa analogia para os meus pacientes. Imagine você ganhando 10 mil reais. E aí, assim, né? Vou falar em reais que eu estou aqui no Brasil. Tá. E aí, esse dinheiro não serve para mais nada. Você só gasta com ostentação. Então, você vai no melhor salão, você compra Uhum. as roupas mais caras. Enfim, ainda sobra. Você guarda na poupança. A Sim. tireoide é mais ou menos assim. Se você tem um Uhum. gasto de 1.500 calorias e está comendo 5.000, ela gasta o que tem que gastar, o resto bora estocar. Guarda, claro. Vão guardar na poupança. Uhum. Só que aí, de repente, você perde o emprego de 10 mil e passa a ganhar 2.000 reais. Você vai morrer? Não. O que você vai Uhum. fazer? Se readaptar. Então, o que você vai Exatamente. fazer? Você vai parar de frequentar todos esses lugares, você vai parar de comprar coisas caras. No primeiro Uhum. momento, se você tiver com muita dívida, você vai usar um pouco da sua reserva, mas você não vai usar tudo porque você não é boba. Uhum. E a partir do momento que você regularizou tudo, você vai ter uma vida, você teve que readaptar a sua vida para gastar menos. A Uhum. tireoide é a mesma coisa. Se você tem um gasto de 1.500, estava comendo 5.000, mas agora você passou a comer 1.000, Uhum. e isso está constante, uai, ela não vai voltar a comer o certo. O que ela faz? Ela sinaliza para o corpo todo: olha, gente, tem perigo na área, não vai voltar a comer o que gasta. Então, bora reduzir. Eu preciso Exatamente. reduzir a energia da pessoa para ela poder sobreviver com menos. Só que Uhum. quando faz isso, existem vários efeitos colaterais aí nessa história. O sono pode ficar atrapalhado, o intestino, a pele, o cabelo, a unha. Você vai Uhum. ter alguma coisa que vai ficar prejudicado nessa redução aí desse gasto calórico, desse gasto de Uhum. energia. E aí, você chega no final de semana e fala, final de semana eu posso comer um pouco mais, né? Fazer uma exceção. Só que aí a sua tireoide fala assim, cara, vamos guardar. Guarda, Exatamente. estoca. E estoca porque ela vai voltar para restrição de novo. É, Então estoca. Então é um tiro no claro. pé. Tem gente que passa a semana toda comendo nada, passando fome. E aí come no Chega fim de final de semana. semana, É. não vai. Aí a culpa é do hipotireoidismo. Não, a culpa está no Na forma de, plano, na organização, exatamente, na na forma de forma de se fazer. alimentar. É verdade. Olha aí, adorei essa analogia, foi bem explicativa, bem didática. O que é uma dieta low carb limpa, Naraline? A low carb limpa é a que eu faço. A low carb limpa é a dieta, é a low carb que você não vai ficar utilizando. Porque olha só, gente, low carb são até 130 gramas de carboidrato. Uhum. E o que tem gente que faz? Eu tô numa low carb, mas tem 130 gramas de carboidrato, eu como o carboidrato que eu quiser. Então tem gente que pega a low carb comendo pão integral. Tem gente que tá Sério? dizendo que. Tem gente que tá Olha, falando que tá fazendo low carb comendo rosquinha de arroz.
E Meu aí, quando Deus. você vai questionar, a pessoa fala, não, mas eu tô dentro dos 130 gramas de carboidrato. Não, é Isso não é verdade. uma low carb limpa. A low carb Uhum. limpa que a gente está falando é É quando de você vai comida de bater verdade. 130, é comida de Uhum. verdade. Você pode ficar até 130 gramas de carboidrato, dependendo da sua necessidade. Por que que você está fazendo? Você está fazendo porque você quer ter um estilo de vida saudável ou você está fazendo porque tem alguma patologia, alguma doença Uhum. metabólica? Porque muitas das vezes, hoje mesmo eu repostei da low carb, acho que foi da low carb BR. Uhum. Frutas, vegetais, eles são ruins para a saúde? Depende. Depois que você já estragou a saúde, de repente você vai ter que tirar isso também por um tempo. Exatamente, é perfeito Então depende essa... de onde, depende de Uhum. que nível de inflamação você adquiriu, que de repente vai ser preciso tirar por um tempo, sim, Exatamente. até a gente conseguir remissão do problema. Mas a low carb limpa é essa que você baseia em comida de verdade, dependendo da quantidade que você vai precisar aí dos carboidratos. E o interessante, ô Cássia, é o pico da insulina. Porque pô, aí Uhum. tem gente que fala assim, mas não pode comer uma banana na low carb, dependendo da sua situação, sim. Você está com resistência insulínica? Não, se você está saudável, pratica atividade física, tem uma boa massa muscular, dentro da sua low carb, de repente pode entrar uma banana. Agora, na Uhum. grande maioria das pessoas, não vai Não entrar. Pelo pode. menos no É. início, não. Não, até Porque o porque pico da passaram a vida, insulina, né, Naraline? Passaram a vida fazendo errado. Então não vai ser em um mês que você vai poder voltar a comer banana. Eu posso falar isso porque, exatamente. sabe quando foi que eu comi banana? 2 anos depois que eu comecei a fazer low carb cetogênico. Olha bem. Ô, Cássia, eu acho interessante você falar esse negócio dos 2 anos, porque não sei se você viu na minha história, mas o meu marido é uma das pessoas, quando eu te falei que a minha Vi. mudança maior Uhum. não foi na minha família, a mudança maior foi na família do meu marido. Ah, E ok. assim, é incrível que pareça, a mudança maior foi na família dele, Uhum. porque ele, né, estava extremamente obeso, e a mãe dele, apesar de ser magra, ela tem problemas de saúde relacionados à utilização de muito industrializado. E Sim. dentro da casa dela sempre comeu, eles comiam muito isso, sabe? Era muito carboidrato, era o excesso. Era de fazer 3 sacolas de pão de forma de misto Nossa, para 5 pessoas meu comerem Deus. numa tarde. Sabe? Uhum. Então, assim, era um excesso muito grande. Então, a transformação lá dentro foi enorme, sabe? Olha que A minha bom. sogra agora não come trigo mais porque ela melhorou todas as alergias dela, todos os processos inflamatórios que ela estava tendo. Ela conseguiu Uhum. remissão de tudo quando ela tirou o Olha. trigo, quando ela aceitou tirar o trigo. E aí, assim, essa mudança que você falou de 2 anos, o meu marido teve coisas que ele só conseguiu comer também sem ter descontrole depois de 1 ano, depois de 2 anos da low carb. Então, gente, Uhum. essa questão do quando vai comer depende de quanto tempo você ficou estragando. Exatamente. E outra coisa, eu comi essa banana, mas também só foi aquela para fazer uma ciclagem, sabe? Só para dar uma quebrada no ritmo. Dentro Aham. de um, mas eu não como banana todo dia, não compro sequer banana, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto muito. E se eu for comer, eu vou comer valendo. Então, não, nem compro. Ô, Cássia, é isso que eu falo muito também em relação à mudança de hábito. Tem gente que fala comigo assim, poxa, mas se você é magra, faz low Uhum, carb, então por que você não faz mais exceções, por exemplo, no bolo? Porque, uhum. gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Aquilo que é o seu ponto mais fraco, evite fazer exceção nisso. Exatamente. Então, eu sou low carbiana, extremamente controlada, eu não tenho vontade nenhuma de doce, Cássia, nenhuma. Que E eu bom. era viciada, Uhum. viciada. Mas se eu abrir a exceção para comer o bolo, eu não consigo ficar numa fatia só. Eu também sou assim. Eu sou Então eu assim. prefiro não fazer, porque me vem uma memória, me vem uma Exato. memória afetiva, eu Uhum. lembro de infância, eu lembro de tanta coisa. E a minha insulina tem um pico muito alto quando eu boto açúcar para dentro. Então é automático. Eu Claro. como um pedaço de bolo e a vontade ali é um negócio É, louco. eu sou igual, então eu prefiro nem comprar, eu prefiro nem ter em casa, porque eu não sou aquela de comer um biscoito na linha, eu como o pacote. Exatamente, eu sou essa Então, daí também. não dá para mim. Eu nunca gostei de academia, mas ouvi dizer que é muito importante fazer exercícios. Preciso mesmo fazer exercício para emagrecer? É necessário? Olha, na verdade não é a atividade física que emagrece. Uhum, Realmente é a mudança na alimentação. Mas aí, o caso, achei extraordinária a pergunta, porque isso aqui eu acho que vai. O que eu vou falar agora
vai esclarecer para vocês por que que a atividade física é importante. Porque olha só, quando o médico, a nutricionista pede, vai fazer uma atividade física. Na verdade, o primeiro ponto a se pensar é dar uma controlada na questão hormonal, porque a atividade física vai te liberar hormônios de prazer, de felicidade, de bem-estar, e vão te tirar aquela ansiedade, aquele foco todo que você está fazendo na comida. Esse é um ponto, assim, extraordinário. Agora, quando está se pensando em emagrecimento de forma eficaz, eu sempre peço para ir para musculação. E aí vocês vão entender agora por quê. Quando você vai para musculação, primeiro que quando você come um carboidrato, ele é estocado nos músculos. Se você tem pouca massa muscular, óbvio que você vai engordar com muita facilidade, ganhar gordura com muita facilidade, porque você não tem músculo para estocar carboidrato. Então, os exageros que você faz, eles vão se transformar em gordura, eles vão acumular em você. Vocês podem ver que homem, quando quer emagrecer, eles tiram pão e refrigerante e emagrece. Por quê? Porque eles têm muito músculo. Eles conseguem ainda continuar comendo arroz, feijão e mais de uma fruta por dia e emagrecer. No nosso caso de mulher, a gente já tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque a gente tem menos massa muscular. Nós nascemos com um estoque maior de gordura, exatamente para procriar, para ter filhos, para ter estoque de energia. Gordura é estoque de energia no nosso corpo. Então, o que acontece? Quando você vai para a musculação, você está querendo o quê? Ganhar mais massa muscular. Isso te torna uma pessoa mais saudável. A sua vida é longa e de qualidade. Porque músculo, gente, tem a ver com você não ter osteoporose, artrite, artrose, não ter dores. E quando a gente chegar aos 50 anos, nós mulheres, nós vamos perder massa muscular e massa óssea. Porque isso é óbvio depois da menopausa. Sim. Isso vai acontecer. Se você já não tem muito músculo, então você vai acabar com tudo, vai viver cheio de dor, cheio de problema. Então, na verdade, a gente pede para ir para academia para prevenção, para que você consiga fazer uma low carb sem tanta restrição, porque o seu metabolismo vai melhorar extremamente. A sua parte metabólica, seu metabolismo acelera você ganhando massa muscular. Quando você vai para a musculação, você rompe fibras musculares, elas machucam. Elas lesionam. Você passa 8 horas fazendo uma recuperação dessas fibras. Nessas 8 horas, se você não está enfiando carboidrato para dentro, você está gastando gordura. Seu corpo está ali, ó, opa, preciso de energia. Preciso de energia para fazer síntese, reparação. E aí você está gastando a sua gordura que está estocada. E tem um outro detalhe, Cássia. É um importante exercício, né? Olha, atividade física aeróbica estimula fome. Atividade física de força inibe fome. Então, se você vai para uma caminhada, você volta com fome. Se você vai para academia, você volta sem fome nenhuma. Então, assim, para uma pessoa, corrida, sabe, Naroline? Eu corro, você sabe que dá fome. Nossa, eu cheguei em casa, parece que passei 3 anos sem comer. E é por isso por que precisa de um acompanhamento nutricional? Porque a pessoa que gosta de correr, eu tenho vários pacientes que correm, que pedalam, a gente tem que periodizar a dieta. Não adianta você mandar a pessoa corre de manhã, aí você quer que ela faça jejum. Não vai funcionar. Você vai ter que organizar a dieta dessa pessoa de acordo com a modalidade que ela está fazendo e que ela gosta de fazer. Porque eu não obrigo a pessoa a ir para academia. Eu tenho pacientes que gostam de pedal. Eu tenho pacientes que gostam de correr. Mas a dieta ela vai ter que ser individualizada para aquela pessoa, porque eu não quero ela sentindo fome. Porque se ela sentir fome, ela vai acabar extrapolando em algum outro horário, porque eu não consegui dar nutriente para ela naquela hora. Agora, quando a pessoa, Cássia, tá vindo da Carbolândia toda, tá muito compulsiva, tem muita fome, por que eu peço para ir para musculação? Porque eu vou inibir isso. Eu consigo dar controle para ela. Eu trabalho a parte metabólica dela e eu consigo que ela segure essa compulsão, essa fome toda. Então é tudo muito estratégico. Aí quando a pessoa já está seto-adaptada, ela já está controlada, eu falo, agora você pode jogar aeróbico, agora você pode fazer. Você gosta de correr? Então vai lá, agora você corre. Porque a pessoa já está preparada. Agora, é por isso que é tudo muito... Eu vejo muitas pessoas começando a dieta e entrando, vai para a esteira e fica lá 1 hora. A gente roda e descobre a importância do Nutri, né? Como é importante ter um profissional que lhe acompanhe, para que possa dar a você essas orientações no dia a dia, né? Porque se eu não estivesse fazendo essa live com você, quem é que ia contar pra gente isso tudo que você contou agora, né? Então precisa ter sim uma pessoa que saiba para orientar você, né?
Então vamos ver se eu consigo fazer mais uma pergunta, que a gente já está aqui passando da hora. Essa é boa. Passo o dia beliscando, mesmo que sejam coisas low carb. Por que que eu não paro de sentir fome o dia inteiro? O erro provavelmente está na proteína. Hum, Então, assim, gente, olha, aprendam o que eu vou ensinar, o segredo está aqui. O foco da low carb não é em vocês ficarem colocando gordurinha, não é na pasta de amendoim, não é na castanha, não é no queijo. O foco da low carb está na proteína. Se você ficar beliscando só essas coisas, que, gente, entendam, gordura é altamente palatável. Então, por isso que nossa. você tem tendência a comer um monte de castanha. Por isso que a gente tem tendência a comer o queijo e ir comendo toda a vida, porque é altamente palatável, as papilas Uhum. adoram. Então, o foco está na proteína. Toda pessoa que belisca muito, o que eu peço para fazer? Comece o dia com uma pancada de proteína. O que é isso? Come 4, 5 ovos. De Exatamente. cara. Nossa, mas eu não vou aguentar. Não, faz amanhã e me conta depois. Vai Uhum. lá Come, amanhã e come um faz bife, né, um Naraline? bife. Se quer, não quer comer ovo, come Eu um como carne bife. de manhã, porque eu não sou muito fã de ovo, não, Come, come. mas Vai lá e como come um carne. bifão. É, Perfeito. Chega na hora do almoço, come assim metade do prato de carne. Se você nem quiser comer o vegetal, não come. Tu me come a carne. E aí uhum, você me conta se na parte da tarde você vai beliscar. é verdade. Não consegue, não tem fome. Olha aí, tá Você vendo? entendeu? Então o segredo tá na proteína. Porque as pessoas querem fazer o quê? Elas querem pular o café da manhã, porque não gostam de comer de manhã. E na Uhum, hora do almoço, come um bife e o resto todo de salada. A é. parte da tarde vai beliscar a tarde inteira. Vai Porque, na enlouquecer de verdade, fome. É. você não deu para o seu corpo o nutriente mais importante para ele. Você não deu proteína suficiente. Então, o segredo de quem belisca o dia todo está na proteína. E também tem que pensar no sono. Se você não tem um sono reparador, você vai ter um desequilíbrio dos hormônios durante o dia. Então, por exemplo, às 3 da tarde, para quem não dorme bem, começa o desespero. Porque começa a Uhum, cair o cortisol e a serotonina e a dopamina vão caindo junto, a pessoa começa a querer beliscar tudo. Então, uhum. o sono também, ele tem que ser um sono reparador. Você Eu tem tenho que uma pergunta dormir. aqui de sono, que eu vou Ah, então aproveitar, já faça. que você está falando sono, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu achei bem interessante. Ah, é verdade que quem não dorme bem não emagrece? Aí, vê só, eu durmo muito tarde, mas mesmo assim durmo entre 7 e 8 horas. Tá errado? Eu não consigo dormir cedo. Eu achei tão engraçado. Então, pode ter uma grande dificuldade em emagrecer por conta disso tudo que eu tô falando. Ó, a Uhum, síntese hormonal, a síntese proteica acontece durante o sono. pois é. Então, por mais que você durma 8 horas de sono, se ele não for reparador, de nada adiantou. Então, se você é uma pessoa que dormiu 8 horas de sono, mas acordou cansada, não foi um sono reparador. Então, não adiantou dormir esse É tempo todo. E aí você verdade. vai falar assim, mas por que meu sono não está sendo reparador? Se você dormiu tarde, com luz de celular na frente do seu rosto, com luz de televisão, com muito barulho, com Uhum, muita confusão, ou fez atividade física muito tarde, comeu muito tarde, a digestão vai atrapalhar esse sono, você não vai ter um sono reparador. O seu sono não entra no estágio 4, que é o estágio de sono profundo, onde tudo isso vai acontecer. Aí você uhum, acorda pela manhã arregaçada, cansada, como se não tivesse dormido. é E aí o que verdade. acontece? O cortisol, ele começa a ter. O cortisol é o hormônio que vai te dar Uhum, o pico para você dar uma animada na parte da manhã. Ele dá esse pico por volta das 8 da manhã. Então, se às 8 da manhã você está deitada ainda dormindo, você lascou tudo. Porque aí o horário que ele tinha que estar fazendo isso, ele não fez. Ele vai fazer isso uhum. mais tarde. Vai virar um caos. Você Vai bagunça o seu desorganizar ciclo tudo. É. circadiano, desorganiza Uhum, tudo. Então, na verdade, é por isso que atrapalha emagrecer. Você vai ter mais fome durante o dia, vai ter crises de uhum, ansiedade durante o dia. Então, assim, do sono, gente, é muito importante. A partir das 6, o ideal é todo o ritmo já ir diminuindo. O ideal, uhum, tá? Ah, mas eu tenho ritmo de trabalho de vida até as 8. Então, que seja depois das 8, mas vai diminuindo luz, barulho, som, não fica em uhum. celular até tarde, não vai ver filme de terror à noite, filme. Isso, Sabe, é organizar isso para uma higiene do sono, para você ter um sono de qualidade. exatamente. Eu tenho aqui algumas outras perguntas que eu não vou fazer por causa da hora, mas a gente vai fazer uma outra live, tá, Naraline? Gostei Claro! muito, amei Claro que demais a nós vamos nossa fazer. conversa
E aí a gente, na próxima vez, faz uma bateria de perguntas e respostas. Na próxima vez a gente pode fazer só perguntas e Vamos respostas, você já fazer. seleciona e a gente faz, Uhum. já começa respondendo Pronto, as então eu vou perguntas. guardar as que eu tenho aqui para a próxima live, tá certo? Combinado? Combinadíssimo, Então, vamos quero fazer assim, agradecer tá? muito a você. Amei demais a nossa conversa. Você é um doce de pessoa, apesar de ser low Ai, carb. É obrigada. um doce low carb. Isso aí. Então, deixa eu avisar aqui para quem está na live que Naraline, ela também é maravilhosa cozinheira, porque ela faz uns bolinhos. Ela realmente Adoro. é a mulher do bolo, viu? E eu vou, né? E você já viu que eu faço bolo mais faço, deixo para fazer Sim, final de no final de semana ou durante a semana. semana é de banana, é Aham, das crianças. Final de aham. semana eu faço os meus bolinhos para quê? Porque eu sei que é o meu momento de prazer comer meus bolinhos. Exatamente, tá vendo, gente? É assim que se faz. A pessoa tem que deixar para a receita. Eu sempre digo isso porque eu ensino as pessoas a fazerem receitas low carb cetogênicas. Eu digo que a receita é uma exceção, ela não pode virar parte da sua vida Perfeito. todo dia, né? Perfeito, Cássia, Porque perfeito. senão você não vai emagrecer, tá bom? Então, um beijo grande, minha querida. Até a próxima. E vai ter uma próxima logo, logo. Eu que te agradeço, tá, Cássia? E todo mundo aqui que tiver alguma dúvida, quiser mandar pro meu direct também, Olha até aí. a gente fazer a nossa próxima, eu estou à disposição para responder, tá? Foi Tá um bom, minha prazer estar aqui com querida. você. Um prazer foi todo Beijo. meu. Um beijo.